Olá, turma, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o adicional de insalubridade, artigo 192 da CLT. Primeiro, vamos entender um pouco sobre o conceito de adicional de insalubridade. Como o próprio nome diz, é um adicional que é pago ao empregado por ele trabalhar em condições insalubres, ou seja, em condições que possam vir a prejudicar a saúde do empregado. Tá? A empresa pode utilizar medidas para neutralizar o impacto, mas mesmo assim, a exposição dele naquela atividade pode trazer algum risco à sua integridade física. E por esse motivo ele recebe esse adicional de insalubridade. Como vocês podem ver, existem 3 classificações: o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo. Quem vai determinar a classificação vai ser o segmento que a empresa trabalha e o tempo de exposição que esse empregado está exposto a esse tipo de condição insalubre, tá? A forma de pagamento é feita com base em 2 situações. A primeira é com base no salário mínimo do ano vigente, então nesse caso do ano atual, de 2020, o salário mínimo é de R$ 1.045, ou com base no salário do piso da categoria. O que seria esse piso da categoria? Seria o menor salário determinado no acordo coletivo no ACT ou na convenção coletiva, conforme o segmento da empresa. Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que trabalha no segmento de transporte. Então, o meu acordo coletivo individual ou a minha convenção coletiva vai ter determinado o piso do salário da categoria. O piso do salário da categoria seria o menor salário que aquele tipo de segmento poderia ter naquela empresa. Então, lá fala que o menor salário é auxiliar de serviços gerais, cujo valor será de R$ 1.200. Então, o piso da categoria será de R$ 1.200, tá certo? Então, ou vai utilizar o salário mínimo para a base de cálculo ou o piso da categoria, ok? Então, agora vamos aqui desenvolver um exemplo, tá? Suponhamos que o João, ele trabalha em uma empresa cujo grau é médio, tá? E essa empresa, ela não tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Então, nós vamos utilizar o salário mínimo, tá certo? Para classificar aqui o valor que o João vai receber de adicional de insalubridade. Então, nós vamos pegar agora o valor do salário mínimo, R$ 1.045, e vamos multiplicar pelo valor do grau. O grau aqui, ó, é médio, então o grau médio é um valor de 20%. Vamos descobrir aqui em número quanto que vai ser 20% aqui, tá? 20 dividido por 100, nós sabemos que todo número que tem o sinal de porcentagem é ele dividido por 100, para a gente descobrir um percentual. Então, 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,2. Se fosse para a gente descobrir o de 10%, seria a mesma coisa, porém o resultado aqui daria 1. E se fosse 40% de alguma coisa, seria 0,4, tá? Como aqui nós estamos querendo descobrir o grau médio, então é 0,2, que é igual a 20%. Então, 1.045 vezes 0,2 é igual a R$ 209. Ou seja, essa pessoa que está exposta a uma condição insalubre, cujo grau é grau médio, vai receber, além dos proventos, mais o adicional de insalubridade de R$ 209. Suponhamos que essa mesma pessoa trabalhe com o grau máximo. Então, seria 1.045 vezes 0,4, que vai ser igual a R$ 240. Tá ok? Então, para descobrir aqui o adicional de insalubridade, a forma de calcular, ou nós vamos utilizar o salário mínimo ou o piso da categoria. Descobrir, nós vamos aplicar na classificação, tá? Do percentual do adicional de insalubridade. Depois que eu descobrir essa informação, é só eu fazer o cálculo. Nós não vamos utilizar aqui o salário base, tá? Salário base não vamos utilizar, tá?
Salário base é aquele salário da carteira do empregado, da CTPS do empregado. Nós não utilizamos o salário base, e sim o salário mínimo ou piso da categoria no qual a empresa está inserida, tá ok? Obrigado e até a próxima.